Fala, torcedor, tudo bom com você? Peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Pot Show. Novamente por aqui, agora para falar sobre um caso que ontem apareceu aí nos grupos do WhatsApp, um requerimento através do conselheiro nato, Pedro Leonardo Lacerda, ex-presidente do Conselho Deliberativo, que encaminhou até o Conselho Deliberativo um requerimento, como eu disse anteriormente, para que jogos com a expectativa de público acima de 25 mil sejam realizados na Arena de Pernambuco. Como assim, Will? Você saberá de tudo neste vídeo após a vinheta. Fala galera chibata, beleza? Torcedor do esporte, torcedor do Náutico, do Fortaleza, do que for, de todos os times aqui que acompanham o canal Monte Pot Show. Ontem, especificamente, e acho que hoje também, chegou a conhecimento público, a domínio público, um requerimento enviado, no caso, feito pelo ex-presidente do Conselho Deliberativo, Pedro Leonardo Lacerda, conselheiro nato. Ele que participa aí da reunião do Conselho e tal, conselheiro nato, escreveu um documento, enfim, para que, sugerindo, se é que vocês me entendem, ele não está ordenando, sugerindo ao Conselho Deliberativo, primeiro vamos abordar aqui o fato, é uma sugestão dele, para que o Conselho Deliberativo analise a proposta, no caso do conselheiro nato, para que jogos acima de 25 mil pessoas sejam estudados e analisados pelo executivo do clube, para que daí, após um estudo, veja se é viável ou não fazer um jogo na Arena de Pernambuco, bater o martelo. Como assim, Will? Para vocês entenderem, a proposta do Pedro Leonardo Lacerda é primeiro enviar ao Conselho Deliberativo, e foi isso que aconteceu. Após esse primeiro passo, e vai estar passando aqui para vocês alguns trechos do documento, do requerimento enviado pelo Pedro Leonardo Lacerda até o Conselho Deliberativo, para que na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo seja debatido esse requerimento, aprovado pelo Conselho Deliberativo, que funciona como uma base do Executivo, no caso, o Conselho Deliberativo, que pode oferecer essa confiança para o Executivo, que no caso é o Yuri Romão, para que ele possa ter base, ter apoio para tomar esse tipo de decisão, tendo em vista que a torcida do esporte tem um apego muito grande à Ilha do Retiro, Saputizeiro, que vocês quiserem aí confirmar. Mas o Pedro enviou esse documento, novamente trazendo esse ponto, até o Conselho Deliberativo, para que na reunião extraordinária o Conselho Deliberativo analise o requerimento que o Pedro está propondo ao esporte, no caso ao Deliberativo e ao Executivo, e após esse debate, sendo aprovado pelo Deliberativo, será enviado até o Executivo para o Yuri analisar e ter a base, ter, no caso, um alicerce aí para ajudar o Executivo nesse quesito, tendo em vista qual a base desse documento, porque ele foi, enfim, protagonizado pelo Pedro. O Pedro acabou propondo isso ao Deliberativo, por conta do jogo contra a equipe do Ceará, todo aquele público, todas as confusões que ocorreram, toda a questão histórica, e você terá acesso aqui a um áudio do Pedro Leonardo Lacerda, enviado com exclusividade para o canal Monte Pot Show, expondo toda a situação, e logo em seguida irei colocar aqui para vocês. Mas é uma sugestão, não é algo que será imposto, tá? Não será, enfim, colocado de goela abaixo, vamos dizer assim, para o Deliberativo ou para o Executivo, nada do tipo. Como já passou aqui o documento, irei colocar agora um trecho do áudio enviado pelo Pedro Leonardo Lacerda, explicando toda a situação para você, torcedor do esporte. William, realmente eu apresentei um requerimento na condição de conselheiro nato do esporte, buscando tratar do assunto relativo a jogos de grande público na Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro é um estádio que vai fazer agora, no meio do ano, 86 anos de construção. É muito bem mantida do ponto de vista estrutural, de instalações elétricas e hidráulicas. É um estádio seguro, mas naturalmente não possui a atualização necessária para acompanhar as demandas de um grande espetáculo. Então,
por vários aspectos. Nós vimos recentemente que a final da Copa do Nordeste entre Sport e Ceará, lá na Ilha do Retiro, foi um jogo com muitas dificuldades operacionais, em que pese a capacidade e organização da atual gestão, comandada pelo presidente Yuri Romão, que com muita dificuldade, inclusive, tem mantido essa estrutura nas condições que eu disse, nas condições viáveis para receber jogos. Temos a dificuldade do gramado, histórica também, não é culpa de ninguém, de nenhuma gestão, mas o lençol freático ali, por conta do mangue, é muito alto, e quando tem uma chuva mais forte, a maré está alta, o espetáculo fica prejudicado, e muitas vezes o clube sofre um prejuízo, tanto esportivo quanto financeiro, porque quando uma partida é interrompida, no outro dia, para fazer a continuidade, tem o mesmo gasto da operação do jogo, sem que sejam cobrados novos ingressos naturalmente. Então, a minha proposta é um apelo, caso venha a ser aprovada pelo plenário do Conselho, para que o Executivo passe a contar com o apoio do Conselho na sua decisão de chamar os jogos para a Ilha do Retiro ou para a Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco tem alguns inconvenientes, o principal é o acesso à distância, mas num jogo que o Executivo avalie ser necessário chamar o jogo para a Arena, seja pelo risco de chuva, seja pela questão da quantidade do público, nós temos que estar ao lado do Executivo para que o clube possa ter a melhor fruição, o melhor aproveitamento possível dessa questão, e que os torcedores, idosos, cadeirantes, mulheres, a imprensa, também possam estar no jogo, cada um na sua função, com toda a segurança e conforto possível. Tá aí, torcedor, mais ou menos, o Pedro explicou toda a situação para que enfim, esse requerimento, primeiro, como eu disse anteriormente, precisa passar pelo deliberativo para ir até o executivo. Eles, pelo que eu entendi, ele está tentando fazer com que o executivo tenha o apoio do deliberativo para tomar tal decisão, tendo em vista que não é uma decisão fácil, já que a torcida ama a Ilha do Retiro e tem a Ilha do Retiro como sua casa. Falou das dificuldades da Arena de Pernambuco em relação ao acesso, em relação a acomodar todo o público, mas obviamente há o fator aí também da melhor distribuição de público e, além disso, um melhor conforto para imprensa, torcida, acessibilidade também, e para proporcionar uma melhor acomodação. Mesmo a Arena de Pernambuco está passando aí por uns quesitos aí enfim, pouca infraestrutura, vamos dizer assim. Uma infraestrutura meio abalada da Arena de Pernambuco, por informações que chegaram ao público, tudo para vocês ficarem ligados. Mas, tendo como base o que o Pedro falou, sinceramente, eu acho que, primeiro, a Ilha do Retiro precisa sim passar por uma reforma. O retrofit é algo urgente, já que a Ilha do Retiro é um estádio muito antigo, muito antigo. A Arena de Pernambuco, para mim, é sim uma opção, mas um paliativo, algo para ser utilizado uma vez ou outra, para o esporte não ficar refém do PROCON, exemplo disso. Foi o que aconteceu por conta de toda a declaração enfim, do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, enfim, todo aquele contexto lá que proporcionou alguns torcedores não entrarem no estádio. Enfim, o Evandro de Carvalho declarou tudo aquilo. E também o esporte não ficar refém de situações que a torcida pode ser prejudicada, como aconteceu anteriormente, como eu falei aqui. Então, o discurso do Pedro, há sim uma ideia de consenso para mim, uma ideia de validade, certo? Porque certamente oferecerá ao esporte uma base assim para trabalhar em relação à Arena de Pernambuco, atual no jogo da Arena de Pernambuco. Mas para mim é um paliativo. A Ilha do Retiro precisa passar por uma reforma, até porque a casa do esporte é a Ilha do Retiro. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda ou não concorda com essa possível ação que irá acontecer, que eu acho que não passará do deliberativo, tendo em vista o que o deliberativo acha sobre a Ilha do Retiro. Mas, quem sabe, passe, vá até o executivo, seja aprovado pelo Yuri Romão, e os jogos passem a ser na Arena de Pernambuco. Jogos, obviamente, estudados, com a capacidade aí, com a expectativa de público mais de 25 mil. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda ou não concorda com este fato? Deixa aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, tá certo? Um abraço, até a próxima. Valeu.